Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versos 11 a 15. Tito, capítulo de número 2, versos 11 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale ao nosso coração, através da sua santa e bendita palavra. Quero convidar para essa oração nosso irmão Samuel Gustavo. Oremos com o nosso irmão. O microfone será levado a ti, irmão. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, de podermos, ó Pai, ouvir a Tua palavra. Aqui, ó Deus, adoramos ao Senhor, aqui, ó Pai, entregamos as nossas vidas, pedimos perdão pelos nossos pecados, e aqui estamos de coração abertos, ó Pai, para ouvir mais de Ti. O Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que já preparou o Teu servo, fala aos nossos corações, e que possamos estar aptos, ó Pai, a praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estes versículos que nós acabamos de ler, irmãos, eles dão a base teológica para as instruções que Paulo havia dado nos versos anteriores, 1 a 10, conforme pregou o presbítero Tássio no domingo passado. Aqui nós temos as bases teológicas para que possamos praticar aquilo que ele ensinou, no capítulo 2, dos versos 1 a 10. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez ao culto, depois que começamos a série sobre Tito, essa carta foi escrita por Paulo a este jovem pastor chamado Tito, que estava na ilha de Creta. Paulo estava na Macedônia e de lá ele escreveu para Tito, por volta do ano 60, 64. Tito recebeu a incumbência de colocar em ordem as igrejas da ilha de Creta, constituindo uma liderança de presbíteros. Para este propósito, ele foi enviado para a ilha de Creta. E, em toda a carta, Tito é alertado sobre a graça de Cristo Jesus, é alertado sobre o comportamento que devem ter aqueles que receberam a graça de Cristo. Nestes versículos, nós veremos os benefícios da graça de Cristo. Este é o nosso assunto nesta noite. Quais são os benefícios da graça de Cristo para as nossas vidas? O primeiro benefício que Paulo destaca para Tito, a respeito da graça de Cristo, o favor imerecido de Deus, a obra que Cristo realizou na cruz, no meu e no seu lugar, o primeiro benefício desta maravilhosa graça não poderia ser outro senão a nossa salvação. Assim diz o texto, meus irmãos, no verso de número 11,
porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta graça que nos alcançou é a graça que nos traz o benefício da nossa salvação, da nossa redenção, da remissão dos nossos pecados, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos explicar que a expressão a todos os homens, como estudamos hoje pela manhã, sobre o tema expiação limitada, estes todos os homens querem dizer pessoas de várias classes sociais, pessoas de várias etnias, pessoas de várias nações, ou seja, por todo o mundo de Deus, existem aqueles que serão alcançados por essa graça e que receberão a salvação. Mas nós não cremos na universalidade da salvação, porque se crêssemos nela, como vimos hoje na aula, nós então anularíamos a obra de Cristo, pois não haveria céu e inferno, haveria apenas céu. O fato é que a obra de Cristo é suficiente para a salvação de todos os homens, mas ela é eficiente na vida daqueles a quem Deus escolheu, aqueles que são levados até Cristo Jesus. E conforme nos ajudou nos comentários o diácono Osley, essa graça é oferecida a todos sem distinção de raça, de língua, de classe social, de cor da pele, mas ela não é oferecida a todos sem exceção, porque nesse caso seria universalismo, e não é essa a doutrina que a palavra de Deus ensina. Inclusive no capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Nós não conhecemos quem são os eleitos de Deus. Nós só descobrimos que somos eleitos de Deus quando o Evangelho nos alcança. E nós então podemos nos arrepender dos nossos pecados e podemos dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador. A partir desse momento nós descobrimos que somos eleitos de Deus, mas nós não temos o poder de saber quem é eleito de Deus. Por isso a pregação tem que ser realizada a todas as pessoas. Nós não temos o poder de julgar alguém. Há até alguns métodos de evangelização que pecam quando classificam as pessoas. Classe A são aquelas pessoas amigas do Evangelho, aquelas pessoas que vêm à igreja. Classe B são aquelas pessoas que simpatizam, mas não curtem muito essa coisa de igreja. Classe C são aquelas pessoas que rejeitam. Então, vá lá, identifique os da classe A e pregue para eles. Não, isso é errado, isso é falho, isso não faz o menor sentido. Porque a graça, conforme lemos aqui, se manifestou, foi demonstrada através da obra de Cristo a todos os homens. Então nós temos que pregar para todas as pessoas. É preciso que nós entendamos este aspecto, meus irmãos. A graça produz em nós, em primeiro lugar, a nossa salvação. Foi para isso que Cristo veio, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E a nossa salvação
é uma obra exclusiva de Cristo Jesus. Nós não participamos dela, porque estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Pela graça somos salvos. Mortos espiritualmente falando, ainda que vivos biologicamente estando. Mas aquele que não tem a graça de Cristo está morto. E ele precisa da vida de Cristo para que ele tenha vida, e vida espiritual. Por isso a graça é o favor imerecido. Nenhum de nós merecemos este favor de Deus, mas Ele, por ato exclusivo e livre de graça, nos ofereceu a pessoa de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, trazendo-nos a salvação, trazendo-nos a redenção, trazendo-nos a remissão dos nossos pecados. Nós não participamos na nossa salvação, porque qualquer participação que pudéssemos ter, por mínima que fosse, anularia a obra de Cristo. Isso nós temos que ter, irmãos, bem firmes na nossa mente e no nosso coração. Qualquer participação de nossa parte, por mínima que fosse, anularia por completo a obra de Cristo. Não temos absolutamente nenhuma participação na nossa salvação. É um ato da livre graça de Deus para com cada um de nós. A graça, portanto, em primeiro lugar, produz na minha vida e na sua vida, traz-nos o benefício da salvação. Em segundo lugar, o benefício da graça de Cristo para conosco é a nossa santificação. Paulo continua instruindo Tito no verso de número 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça produz em nós santificação pessoal. E aqui, esta palavra, educando-nos, significa que, após termos recebido a vida de Jesus Cristo, após termos recebido a salvação por meio de Jesus Cristo, agora sim, estando vivos para Cristo, nós podemos desenvolver a nossa santificação. Porque a nossa santificação é uma obra que Deus realiza por nós, em nós e através de nós. No ato de santificação, nós temos participação, porque nós já temos agora a vida de Cristo. O que não pode ocorrer na nossa mente e no nosso coração é o pensamento que nós temos que nos santificar para sermos salvos. Se nós pensarmos desta maneira, nós estamos anulando a graça. E há muitos que pensam numa compreensão distorcida do texto de Mateus, capítulo de número 7, quando Jesus diz: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição,
mas estreita e apertada é a porta que conduz para a salvação. Muitos compreendem este verso na perspectiva de que, através da sua santificação, vão herdar a salvação. É mais ou menos aquela ideia que muitas religiões têm. Vamos fazer tudo corretamente neste mundo, porque pode ser que lá, quando batermos na porta do céu, Deus nos permita adentrar, porque nós fomos boas pessoas. Isso é completamente errado. Porque quando Jesus fala da porta, quem é Ele, senão a porta pela qual entram as ovelhas? Ele diz, em João, eu sou a porta. João, capítulo de número 10. Então, primeiro nós passamos pela porta, para depois trilharmos o caminho. E daí, quando chegarmos lá na presença de Deus, Ele vai nos perguntar, por que eu deixaria você entrar no meu céu? E a resposta que eu e você temos que dar, é porque Cristo pagou o preço pelos meus pecados. Foi a sua graça que me trouxe até aqui. Foi a sua graça, somente a sua graça. Então, essa graça produz, depois da nossa salvação, a nossa santificação, educando-nos, porque nós participamos desse processo, para que, renegadas, esta palavra, renegadas, tem um sentido de uma ruptura total. A ideia aqui é que os ídolos devem ser abandonados. A ideia aqui é que a fé na justiça própria tem de ser completamente abandonada, porque nós não temos justiça em nós mesmos. A ideia que Paulo está trazendo neste momento, meus irmãos, é para que nós rompamos de vez com o quê? A impiedade, que tem a ver conosco, as paixões mundanas, que tem a ver com o próximo, e vivamos no presente século uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa, que é uma vida vivida para o Senhor Deus. É o coram Deo, o coração voltado para Deus. A diferença, meus irmãos, entre aqueles que verdadeiramente creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que buscam uma vida de santidade diante de Deus e diante dos homens, daqueles que são ímpios, é exatamente esta ruptura, este rompimento que fazem em relação ao mundanismo, às paixões mundanas, à impiedade. Esta é a diferença. Nós não somos melhores do que as outras pessoas, mas nós somos diferentes das outras pessoas. E a diferença está exatamente na nossa santificação. Vivendo de uma forma sensata, que tem a ver conosco, de uma forma justa, que tem a ver com o próximo, e de uma forma piedosa, que tem a ver com o nosso Deus. Todos nós sabemos que a santificação, meus irmãos, ela tem 3 estágios. Nós estamos no segundo. Ela é primeiramente eficaz, porque aquele que é santo habita em nós. Cristo Jesus, que é santo, habita em nosso coração.
o Espírito que é santo habita em nós. Então, por isso, todos nós, eficazmente, somos santos e santificados. Mas ela é progressiva, porque nós estamos vivendo neste mundo. E vivendo neste mundo, nós estamos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não alcançamos ainda, mas uma coisa fazemos, esquecendo daquilo que ficou para trás, prosseguimos para o alvo. Mas em terceiro lugar, esta santificação será plena. E a plenitude dessa santificação se dará no céu de Deus. Aqui, neste mundo, nenhum cristão, por mais piedoso que seja, conforme orou o presbítero Peterson, será capaz de ser plenamente santo. Nenhum. Nós somos eficazmente santos. E nós estamos trabalhando o despir-se do velho homem e o revestir-se do novo homem. Nós estamos abandonando as obras da carne e estamos procurando viver o fruto do Espírito. Estamos no processo. Mas, quando partirmos para a eternidade, para o céu de Deus, lá não haverá pecado. Então lá seremos plenamente santos. Mas em terceiro lugar, nós temos um outro benefício da graça de Cristo. Esse é um benefício que nós não podemos nos esquecer dele jamais. E infelizmente, nós temos a tendência de focarmos tanto a nossa vida neste mundo, que nós acabamos por não dar o devido valor a este benefício, a esperança da vida eterna. Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, a segunda vinda de Cristo Jesus. Essa é também uma das afirmações mais claras no Novo Testamento sobre a divindade do Filho de Deus. Me lembro que foi um dos versículos que eu decorei quando cursava o Instituto Bíblico Eduardo Lene, a disciplina Teologia Sistemática, com o professor, reverendo Roberto Brasileiro. Ele nos tomava sempre, quando estudamos sobre a divindade de Cristo, segundo a obra de Louis Berkhoff, um versículo que comprovasse que Cristo Jesus é Deus. E esse foi um dos versículos que eu decorei, e na hora da chamada do meu nome, eu recitava esse versículo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Era importante para Paulo salientar que Cristo Jesus era o grande Deus, porque naquela época já havia aqueles que não criam que o Messias tinha vindo, já havia aqueles que não criam que o Filho fosse igual ao Pai, tivesse a mesma essência do Pai. E logo a seguir, um homem chamado Ário fez a seguinte tese: houve quando o Verbo não existia. Houve quando o Verbo não existia. Numa negação clara
a João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este princípio é o princípio da eternidade. Não é o princípio da criação, mas é o princípio da eternidade. E eternidade tem princípio? Não. Então, sempre o Filho, o Pai e o Espírito existiram. E eles são iguais em essência, mas diferentes nas suas atuações. O Pai é o Criador de todas as coisas, o Filho é o Redentor e o Espírito é o Santificador. Assim é a teologia reformada. Portanto, aqui nós estamos diante desse terceiro benefício, que as benesses deste mundo, as facilidades deste mundo, o conforto deste mundo, não deve, de maneira alguma, tirar os nossos olhos da segunda vinda de Cristo e da vida eterna com Cristo. Devemos ter os nossos pés na terra, mas os nossos olhos no céu. Porque aqui ainda não é céu e nem inferno. Aqui ainda não é céu e nem inferno. Entendamos isso, meus irmãos. Eu visitei um país da Europa há 26 anos. Eu era o pastor que liderava a caravana, éramos 10 pessoas, os outros todos eram profissionais liberais e missionários, e nas interações que nós tivemos com uma igreja naquele país, um irmão reformado, da igreja evangélica reformada, ele disse algo e o tradutor não queria traduzir. O tradutor ficou envergonhado, mas acabou traduzindo, porque nós pedimos que ele traduzisse. Aquele irmão disse: olha, vocês lá no Brasil se preocupam muito com essa questão do céu, porque vocês são todos pobres, miseráveis, então vocês querem ir para o céu mesmo. Nós não, nós temos tudo aqui, para que a gente vai querer pensar em céu? O céu é aqui. E este pensamento, irmãos, é um pensamento da teologia liberal. É um pensamento da teologia liberal. E pior do que isto, os teólogos liberais entendem que, primeiro, Cristo não ressuscitou. A ressuscitação de Cristo, a ressurreição de Cristo, significa o fato de que nós sempre falamos dele. Logo, as pessoas não vão ressuscitar como nós pensamos que vão, porque todas as vezes que nós nos referirmos a uma pessoa que já se foi, ela ressuscitou. Os teólogos liberais pensam dessa maneira. É uma maneira absurda, completamente absurda. Nós temos que crer na palavra de Deus. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo. Nós estamos aguardando esta bendita esperança da manifestação, meus irmãos, da glória, porque será de fato um momento de glória. A segunda vinda de Cristo será este grande momento. E nós precisamos não apenas cantar, ó Alfa, Ômega, vem Senhor Jesus, Maranata, mas nós precisamos crer, e nós precisamos esperar, porque um dos benefícios da graça é este, a esperança da vida eterna.
O quarto e último benefício que esse texto nos traz a respeito desta graça de Cristo está no verso de número 14 e na conclusão do verso de número 15. É o benefício do nosso testemunho, ou seja, as nossas boas obras neste mundo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Esse verso de número 14, meus irmãos, apresenta dois aspectos da obra de Cristo. O primeiro enfoque de Paulo é sobre o indivíduo. Cristo morreu por nós. O primeiro aspecto é este. E o segundo aspecto é a igreja, porque ele purifica os nossos pecados para que sejamos um povo exclusivamente seu. Mas toda esta obra que Cristo realiza em nós, de maneira individual, e toda esta obra que Cristo realiza na sua igreja, de maneira coletiva, é para que sejamos testemunhas, é para que façamos a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos, antes de ser levado à presença do Pai: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a palavra testemunha tem também o significado de mártir, porque muitos seriam mártires por conta da sua fé, por conta do Evangelho, por professarem a sua fé em Cristo Jesus, e foram. Portanto, quando o texto diz que nós devemos ser zeloso de boas obras, e lá no verso 14 do capítulo 3, ele diz também: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. E este é o quarto benefício. Por que que este é o quarto benefício e não o primeiro? Simplesmente porque não serão as boas obras de quem quer que seja que darão a essa pessoa a vida eterna. A graça do Senhor Jesus Cristo sobre ela. As boas obras, elas são consequência do amor de Deus que foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, e não causa. A causa da nossa salvação é a obra de Cristo. E o nosso muito obrigado a Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez, é compreender o que Paulo diz em Efésios 2:10, porque somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas o verso 10 ocorre depois dos versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas somos salvos mediante a fé. E a fé
é dom de Deus. A igreja precisa ser reconhecida pelas boas obras que ela realiza neste mundo, meus irmãos. Paulo está ensinando a Tito que era necessário que os crentes de Creta fossem reconhecidos pelo seu testemunho, e o seu testemunho seria comprovado por suas boas obras. Obviamente que tem a ver também com o nosso testemunho pessoal, mas se nós tivermos entendido os aspectos anteriores, isso é automático. Se nós tivermos entendido o primeiro benefício, que foi a nossa salvação, o segundo benefício, que foi a nossa santificação, e o terceiro benefício, que é a nossa esperança na segunda vinda de Cristo, na vida eterna, então nós vamos dar um bom testemunho. Nós vamos viver uma vida que agrada a Deus. Um bom testemunho nos nossos relacionamentos. Um bom testemunho na sociedade na qual estamos inseridos. E esse bom testemunho redunda nas boas obras. A igreja precisa ser reconhecida como uma comunidade que vê as necessidades do próximo e faz alguma coisa para minimizar o sofrimento do próximo. Porque nós vivemos neste mundo, meus irmãos, e nós vivemos com pessoas que têm necessidades, e nós precisamos ajudar as pessoas que têm necessidades. Por isso a Igreja Presbiteriana do Brasil tem a Junta Diaconal. O objetivo maior da Junta Diaconal é assistir aos necessitados, é atender as pessoas que precisam de oração, as pessoas que estão doentes, avisar ao pastor, aos presbíteros, para que estes façam visita, e as pessoas que carecem de alimentos, de remédios, de vestuários. Depois disso, a junta diaconal cuida do culto, cuida do serviço que é prestado na casa de Deus, cuida do patrimônio da casa de Deus. Mas primordialmente, o objetivo da junta diaconal, conforme Atos capítulo de número 6, foi exatamente socorrer as viúvas dos helenistas, dos judeus criados na cultura grega. Nós temos sim a obrigação de fazermos boas obras, de ajudar os necessitados, e fazermos conforme Jesus ensinou. A mão direita não precisa saber o que a mão esquerda fez, ou a mão esquerda não precisa saber o que a mão direita fez. Tudo deve ser feito com discrição, tudo deve ser feito preservando a identidade das pessoas, porque ninguém gosta, ninguém que é sério, corrigindo, gosta de ser assistido, tem vergonha. Por isso a igreja, ao relatar no mês de janeiro sobre o movimento financeiro, quando trata da diaconia, nós não citamos nome de nenhuma pessoa para quem entregamos cesta básica, para quem ajudamos com remédios, para quem ajudamos com cirurgia, para quem ajudamos em qualquer que seja a sua necessidade. Porque o Senhor Jesus Cristo nos disse e nos ensinou que nós temos que ser discretos. Nós temos que ser discretos. Se alguém quiser saber, se algum membro da igreja quiser saber, procure um presbítero ou pastor, ou um diácono, de maneira particular. Mas a pergunta é, para que você quer saber isso? Qual é a necessidade de saber isso? Nós temos que ser solícitos na prática das boas obras. A igreja tem essa obrigação, porque nós fomos redimidos por Cristo Jesus,
Nós fomos salvos por Cristo Jesus, para que andemos na prática das boas obras. Meus irmãos, concluindo, vemos no verso de número 15, que Paulo disse a Tito: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Aqui Paulo está dizendo para Tito: você é o meu representante aí. Você não é apóstolo, você é um pastor. Mas eu estou te dando autoridade para que você ensine, exortando e repreendendo. Exortando e repreendendo. E Paulo conclui: ninguém te despreze. É a mesma consideração que Paulo faz em 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ambos eram jovens, Timóteo e Tito. Por isso que agora ele está dizendo à igreja: a igreja não deve desprezar o seu líder. Mas para que ela não despreze o seu líder tem que ser padrão. E aqui, quando diz na palavra, não é na palavra de Deus, mas é no cumprimento daquilo que ele fala. Da mesma forma, ele deve ter um procedimento que seja de fato harmônico com aquilo que ele ensina. Ele também deve ser padrão no amor. O líder tem que amar a igreja do Senhor. Ele deve ser padrão na fé. O líder tem que ter fé nos milagres do Senhor, ter a fé salvadora. E o líder tem de procurar uma vida de pureza, uma vida que agrade ao Senhor. Por isso que todos, quando vão fazer a sua pública profissão de fé, a todos fazemos a seguinte pergunta: vocês prometem ser submissos às autoridades da igreja? Mas não paramos aí. Enquanto elas permanecerem fiéis às Escrituras. Esse é o padrão. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que nós compreendamos que esse trecho da carta nos ensinou sobre estes 4 benefícios da graça de Cristo. O primeiro, a salvação. O segundo, a santificação. O terceiro, a esperança. E o quarto, o nosso testemunho com as boas obras. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.